Coisa boa estar aqui com vocês, louvando a esse Cristo, a esse Deus maravilhoso que nos ama e se entregou por nós. Por isso que nós exaltamos o nome dEle, por isso que nós bendizemos a pessoa bendita de Jesus. Meus queridos, eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei domingo passado, falando sobre avivamento. Eu disse a vocês domingo passado que avivamento ele é uma questão de sobrevivência para a igreja de Jesus nesse tempo do fim. É algo que a igreja precisa viver, é algo que a igreja precisa experimentar. É de um avivamento genuíno, de um avivamento verdadeiro. É isso que a igreja do Senhor precisa experimentar. E eu disse o tema domingo passado: avivamento ou esfriamento em qual você se encontra. Por que eu digo isso? Porque infelizmente nós temos visto uma onda de esfriamento no meio do povo do Senhor. Nós temos visto uma onda de esfriamento no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes com relação a tudo que está acontecendo, para que eu e você também não sejamos contaminados por esse esfriamento que alguns estão sofrendo. Alguns estão perdendo o apetite de estar se alimentando da palavra de Deus. Alguns estão perdendo o apetite, a fome, a sede de estar na presença do Senhor, louvando o nome dEle, de estar conversando com Ele, orando. Alguns estão perdendo o que é de fundamental importância para a vida de todo cristão: a leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de comunhão com a igreja, com os irmãos. Alguns até mesmo se encontram em dias, em situações que estão vindo para a casa do Senhor como se fosse apenas mais uma agenda que eles devem cumprir durante o final de semana. Mas nós precisamos experimentar um verdadeiro avivamento. Nós precisamos ser tocados no nosso interior, porque eu disse domingo passado que o avivamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque as coisas externas, elas não podem ser tão influentes na interna do nosso ser para nos levar a fazer algo para o Senhor. Nós precisamos ser deixados tocados no nosso interior, para que o exterior seja manifesto através das nossas vidas em louvor e adoração ao Senhor, em prazer em estar com Deus, em prazer em estar servindo o Senhor e a sua igreja. Repito, avivamento ou esfriamento em qual você se encontra nesse ano de 2024. Agora, o que é o verdadeiro avivamento? E o que devemos fazer para buscá-lo? Jonathan Eduardo, um conhecido teólogo do avivamento, ele disse que devemos ter luz na mente, fogo no coração. Lembra dessa frase que eu disse no domingo passado? Avivamento é você ter luz na mente e fogo no coração. Eu falei sobre isso no domingo passado. Eu dei uma palhinha sobre o que é ter luz na mente e ter fogo no coração, e vou enfatizar isso aqui nessa noite. Escute isso. Avivamento é um termo que muitos cristãos usam, mas nem todos entendem. Nós vemos aí, pelo menos essa semana eu já vi alguns cartazes de campanha do avivamento durante o período de carnaval. Algumas igrejas promovem culto do avivamento. Não estou dizendo que isso é pecado, mas eu estou dizendo que isso não é o caminho ou não é a forma ideal para que você busque um avivamento. Porque avivamento não está resumido em um culto. Avivamento não está resumido em uma campanha de avivamento. Avivamento está resumido em uma vida de devoção, de temor, de quebrantamento, de adoração, de santidade, de uma vida que agrada ao Senhor todos os dias. Alguém comigo nessa noite? Repito, avivamento não é um termo que muitos cristãos usam, mas nem todos eles entendem. É mais do que uma palavra, é um poderoso movimento do Espírito Santo que transforma as nossas vidas.
Avivamento, ele precede de uma transformação no nosso interior. É por isso que eu disse que não é as coisas externas que faz com que me cause um avivamento no meu interior, mas é algo no meu interior que vai fazer com que um avivamento seja manifesto no exterior. A etimologia da palavra avivamento, ela tem como origem o verbo hebraico riv, que em português é a palavra avivar. E a palavra avivar tem como significado preservar, tornar mais vivo, manter ativo, animar, renovar. Esse é o sentido da palavra avivar. Enquanto nós declaramos, como muitas vezes já declaramos aqui no púlpito, que você precisa morrer para o seu eu, você precisa morrer para o seu ego, você precisa morrer para os desejos desenfreados da sua carne, nós também declaramos e dizemos aqui nesse púlpito que você precisa ser renovado, você precisa se manter vivo para aquilo que glorifica a Deus, para aquilo que Deus quer que eu e você Iraci viva, que eu e você pratique, que eu e você tenha uma vida de conduta que o louve, que o glorifique, que manifeste a sua santidade. Alguém me entende? Alguém me entende nessa noite? No contexto espiritual, é um sopro de Deus que restaura as chamas da piedade, da santidade, do temor em nosso coração a Ele. É isso que é avivamento. É isso que nos direciona a experimentar um genuíno e verdadeiro avivamento. Você pode levantar uma das suas mãos comigo? Posso declarar algo sobre a sua vida? Eu quero declarar um tempo de Deus de uma forma poderosa em sua vida, que vai manifestar a presença de Deus no nosso meio. Eu quero declarar esse tempo em nome de Jesus, um tempo onde a poderosa graça, glória, presença de Deus vai se manifestar em nossos cultos, em nosso meio, de uma forma em que aqueles que ainda não forem iluminados em sua mente não precisarão de um convite para vir aqui à frente. Eles mesmos irão dizer: eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus que estou ouvindo e estou compreendendo através das Escrituras sagradas. Quantos creem comigo? Quantos creem assim comigo? Eu declaro isso em sua vida, eu declaro isso em nosso meio, eu declaro isso sobre a igreja de Jesus na cidade de Itacaimbó, eu declaro isso na vida dos pastores, na vida das mulheres e dos filhos dos pastores dessa cidade, que eles experimentem um verdadeiro e genuíno avivamento em suas vidas. Porque não tem coisa pior, irmãos, do que vocês, como ouvintes, estarem diante de um homem com o microfone na mão, em que não está vivendo uma vida e uma conduta que glorifique o nome do Senhor. Tem coisa pior do que isso. Nossa oração é que o Senhor nos ajude. A nossa oração é que o Senhor nos dê sabedoria, blinde o nosso coração, é que o Senhor nos cerque da sua graça e da sua misericórdia, para que nós não venhamos cair no engano, no engodo da malícia e do coração corrupto que nós temos. O avivamento nos leva de volta às Escrituras. O avivamento nos leva de volta às Escrituras, e só assim poderemos ter luz na mente. Eu disse domingo passado aqui que você não será iluminado na sua mente se você não for instruído mediante a palavra, as Escrituras sagradas. Se você não for instruído, ensinado através dessa palavra, e o Espírito Santo, ele se encarregará de trazer e de te mostrar nas faculdades obscuras da tua mente como você deve viver para glorificar o nome do Senhor. Como você deve se comportar, ter uma vida piedosa, ter uma vida em que exalta e que manifesta a graça de Deus. A Bíblia diz que quando Esdras fazia a leitura do livro da lei, o povo adorava a Deus e chorava em praça pública. Está escrito. Quando Esdras pegou o livro da lei e ele começou a ler, ele começou a ensinar, a instruir o povo de Israel, o povo começaram a adorar a Deus, o povo começou a chorar em plena praça pública, porque eles compreenderam aquilo que estavam sendo lido, aquilo que estava sendo ensinado.
Esdras capítulo de número 5, Neemias capítulo de número 8, e o verso de número 5, a parte A do versículo vai dizer o seguinte. Não sei se o menino aí, não sei se Gabriel vai ser rápido aí no telão, mas eu vou dar continuidade aqui. Neemias capítulo 8, e verso de número 5, parte A, a Bíblia diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. No versículo de número 6, a parte B do versículo, a Bíblia diz que: e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o seu rosto em terra. O versículo de número 8, está rápido, hein? No versículo de número 8, a Bíblia diz que leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Verso de número 9, a parte C do versículo diz: porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E o verso de número 12, a parte B. Verso de número 12, a parte B, diz assim: porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. É necessário nesse tempo de hoje, chamado hoje, nós ouvirmos a palavra, meditarmos na palavra, lermos as escrituras sagradas e pedir ao Espírito Santo que nos faça entender aquilo que está escrito, para que a nossa mente seja uma mente iluminada, para que nos dias tenebrosos da minha vida e da sua vida, nós não venhamos ser escravos da nossa ignorância, com relação à rebeldia do nosso coração, em não querer obedecer aquilo que está escrito, que você entendeu. Alguém me entende? Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Nós vemos claramente aqui em Neemias capítulo 8, um princípio, um começo, uma manifestação de um avivamento. Porque, como eu disse, o avivamento ele começa com a exposição das sagradas escrituras, com a exposição, com a instrução, com a explicação e com a compreensão daquilo que está sendo ensinado. É a minha oração nessa noite, que o Espírito Santo abra sua mente e traga luz, para que você compreenda e entenda quem você é em Deus, o que você precisa nele, e para que você seja um homem e uma mulher avivado nesses dias de hoje. Quantos querem ser avivados pelo Senhor? Quantos querem declarar o que a canção diz? Deixa a tua glória descer, deixa a tua glória me envolver, Senhor. Deixa com que a tua palavra se manifeste dentro de mim. Deixe com que o teu Espírito Santo me conduza de uma forma piedosa, de uma forma graciosa, de uma forma poderosa nessa terra. Ouça isso. A igreja precisa desfrutar do poder que a palavra de Deus, do poder que a palavra de Deus manifesta quando ela encontra o coração sedento e quebrantado. A igreja precisa desfrutar deste poder, desta palavra. A igreja precisa experimentar o poder dessa palavra. Mas deixa eu te dizer algo aqui. Uma coisa é você chegar aqui e sentar, mas outra coisa é você chegar aqui com o desejo, com que essa palavra fale com você, confronte você, corrija você, edifique você, fortaleça você, renove você. Mas para isso Deus quer um coração quebrantado, um coração sedento de amor e de obediência a Ele. E eu não sei porque eu não sou do coração. E eu não sei porque eu não tenho esse poder da onisciência de saber o que você chegou aqui pensando e o que você está pensando em ouvir essa palavra que eu estou ministrando para você. Mas eu estou pregando sobre um Deus, e de um Deus que sonda a tua mente, que conhece o teu coração e que sabe as preocupações da tua alma. Ele sabe cada preocupação que você entrou por essas portas, mas Ele está dizendo para você, homem, você mulher, eu quero que você deixe eu tratar e fazer com a sua vida da maneira que eu quero fazer. Permita-se com que o Senhor seja aquele oleiro que eu falei domingo passado, em que pega o vaso, e mesmo que o vaso se estrague em suas mãos, Ele é perito para fazer outro vaso novo. Talvez, aumente esse teclado, por favor, em nome de Jesus. Não me deixa só aqui, por favor. Nós estamos em uma guerra espiritual aqui, porque a palavra do Senhor está sendo destruída. Nós experimentamos isso ontem, em uma cidade que nós visitamos uma família. Quando a palavra de Deus, ela vai ser
exposta, ela vai ser manifesta, ela vai ser instruída. O diabo quer fazer de tudo para que você não entenda ela, para que você não guarde essa semente. Aleluia. Seja meu tangedor, meu filho, essa noite, em nome de Jesus. Eliseu tinha um tangedor para guerrear nas regiões celestes contra os inimigos invisíveis. Aleluia. Escute isso que eu vou te dizer agora. A Bíblia é o livro mais perseguido na face da terra, mas também é o livro mais lido e vendido na face da terra. Sabe por quê? Porque só mesmo esse livro aqui transforma a vida de um homem. Não é um livro de Allan Kardec que transforma a minha e a sua vida. Não é um livro de Paulo Freire que vai transformar a minha e a sua vida. Eu fui transformado por esse livro. Eu tive um encontro com Jesus quando eu comecei a ler essa palavra. Eu não precisei do convite de um pastor para declarar a minha fé para Jesus, apesar de eu ter feito isso. Mas quando eu comecei a ler essa palavra, o Espírito de Deus me visitou. E desde o dia que eu segurei na mão do Senhor e que eu disse sim para Ele, pela sua graça, bondade e misericórdia, Ele me sustenta de pé até o dia de hoje. Não tem nenhum mérito em mim. Não tem nenhuma coisa boa que você possa ver em mim que me faça estar de pé hoje. É a mão de Deus, é a graça de Deus, é a bondade e misericórdia dEle que tem me sustentado nesses dias ao qual eu estou vivendo. É o livro mais perseguido. Se você vai me assistir um dia na sua casa, escuta o que eu estou te dizendo. Talvez você não tenha um livro desse em sua casa. Talvez até mesmo você nunca tenha lido nenhum versículo. Você pode ter ouvido, porque hoje a coisa mais fácil que tem é a gente ouvir um versículo da Bíblia, alguém pregar na internet, no YouTube, em qualquer que seja plataforma. Mas talvez você nunca pegou essa palavra e você nem sequer separou 5 minutos para ler o que está escrito nela. Mas eu te faço um desafio. Leia esse livro com o coração quebrantado e desejoso de ouvir a voz do Senhor. Leia essa palavra com o coração reclinado a ouvir a voz do Espírito de Deus dentro do seu interior. Esse livro que nos transforma, é esse livro que muda a trajetória da minha vida e da sua vida. É esse livro que nos dá uma nova rota de como viver e de como caminhar e para onde vamos chegar. Porque o mundo aí fora está cheio de pessoas que não sabem para onde vai quando deixarem a sua vida, quando descerem a sepultura. Mas somente quem é transformado por essa palavra, somente quem ouve a voz do Espírito Santo quando medita nessa palavra, tem a compreensão, porque a sua mente é iluminada e sabe para onde vai quando assim deixar essa terra. As nações estão se preparando para um grande conflito. Os homens e mulheres do século 21 não sabem mais o que é ter amor. Não digo isso generalizada, de uma forma generalizada, mas grande parte, grande maioria. Os homens e mulheres desse tempo não sabem o que é ter paz. Não sabem o que é um amor incondicional. Um amor de alguém que dá o que ele tem de melhor para ser sacrificado por miseráveis pecadores, pobres, cegos e nus. Não sabe, mas a igreja do Deus vivo, ela experimentou o poder dessa palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela experimentou o que é o poder dessa palavra. Você pode estar até aqui essa noite porque alguém te convidou, mas de uma coisa eu sei: se alguém te convidou e você chegou a esse lugar,
pode ter certeza que Deus moveu quem te convidou para que você fosse participante desse partir do pão aqui nessa noite. Seja grato a Deus se alguém te convidou. Seja grato a Deus se alguém te fez um convite para estar aqui nessa noite. Seja grato a Deus porque essa pessoa que te convidou, ela viu que esse pão que está sendo partido aqui nessa noite, também você precisava experimentá-lo, comer dele. Alguém me entende? Glória a Deus. A Bíblia é o livro mais perseguido do mundo, o livro mais lido e vendido do mundo. Ela transforma corações obstinados ao pecado e traz vida e abundância de alegria ao coração do pecador. É por isso que eu não entendo, sabe, irmãos? Às vezes a gente entra na sala do porquê. Às vezes a gente entra na sala onde na porta está escrito: seja bem-vindo, você que está em crise. Porque eu não entendo como é que nós eu não sei agora como conjugar a colocação, mas eu não sei como é que nós chegamos aqui nesse lugar e nós não esboçamos nenhuma alegria do nosso interior por aquilo que esse Cristo fez por nós e por aquilo que está sendo pregado e ministrado aos nossos corações. Eu não estou pregando uma palavra que eu escrevi durante a semana. Eu estou pregando uma palavra em que Deus me conduziu através das Sagradas Escrituras para falar para o seu coração. Você precisa de um avivamento. Se você não quer morrer espiritualmente nos próximos meses e anos, você precisa ser chacoalhado, você precisa ser confrontado pela palavra. Eu e você precisamos de um verdadeiro avivamento. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Luz na mente, fogo no coração. Luz na mente, fogo no coração. O avivamento nos conduz à santidade e devoção a Deus, irmãos. Irmãos, está cheio aí de lugares, campanha de avivamento. Está cheio aí de locais, de lugares que até fazem um cartaz tão bonito, culto do avivamento. E querendo ou não, isso é atraente. Eu já fui para cultos assim, porque isso nos atrai, irmãos. Mas a pergunta que eu te faço é: depois que você foi para aquela campanha de avivamento, para aquele culto de avivamento, no outro dia você continuou avivado? Você continuou motivado a obedecer a Deus, a conduzir sua vida, a ser conduzido sua vida em santidade, em temor a Ele? Essa é a minha pergunta. Porque eu posso participar todos os dias da semana de um culto de avivamento. Culto de avivamento na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e vai concluir no domingo a campanha, os cultos de avivamento. Mas na outra segunda, na outra semana, mudou alguma coisa no seu interior? Você se tornou uma pessoa diferente da que você era quando você participou do primeiro culto do avivamento? Mudou algo em você? Se mudou algo em você, então você experimentou o princípio do avivamento. Mas o avivamento, ele não é só hoje, ele é contínuo. Nós precisamos estar queimando todos os dias de amor por Jesus, de obediência à sua palavra, à sua voz. Nós precisamos todos os dias. Chega de uma igreja que coloca-se uma capa nela. Chega-se de uma igreja em que ela se pinta toda bonitinha para viver um momento apenas de um dia. Jesus quer uma igreja contínua todos os dias, que louve a Ele, adore a Ele, viva uma vida de santidade na presença dEle. O avivamento nos conduz à santidade e devoção, e só assim poderemos ter fogo no coração e calor espiritual. Só mesmo assim, uma vida de santidade e devoção, nós iremos experimentar esse fogo no nosso coração e esse calor espiritual. Não podemos fabricar avivamento. Escute-me isso, irmãos. Escute-me isso, ministério de louvor. Não podemos fabricar avivamento. Igreja do Deus vivo, igreja na cidade de Itacaimbó, igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos fabricar avivamento, mas podemos buscar com ferramentas que Deus nos deu. Nós podemos buscar com as ferramentas que o Senhor nos concedeu. A oração é uma delas.
A oração é uma delas. Essa chave que Deus coloca na vida do seu povo, da sua igreja. A oração é um meio, é um princípio para se tornar um homem e uma mulher avivado. Eu não vou nem perguntar quanto tempo você orou hoje. Deixa para lá. A história dos avivamentos confirma que eles sempre foram precedidos pela oração e pela pregação da palavra. A história dos avivamentos, eles confirmam, sempre foram precedidos pela oração e pela palavra. Alguém me entende nessa noite? Alguém me ouve aqui nesse ambiente, nesse lugar? Diga à pessoa que está do seu lado, ore. Diga à pessoa que está do seu lado, ore. Agora diga para outra pessoa, se você falou para os dois lados, diga para outra pessoa, agora não esqueça de ler a palavra. Não esqueça de meditar nas escrituras sagradas. Não se esqueça de alimentar o seu espírito com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Quando falamos em avivamento, nem todos entendem a mesma coisa. Há muita gente equivocada acerca deste importante assunto. Há muita gente equivocada. Há muita gente que se deixa apenas ser levada pelo nome, porque o nome é bonito. Porque algumas coisas que acontecem nas campanhas e nos cultos de avivamento é bonito, nos chama a atenção, nos traz uma curiosidade ao nosso coração. Mas nós precisamos entender o que era um verdadeiro avivamento. E a pergunta é: mas afinal, o que não é avivamento? Afinal, o que não é avivamento? Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Repito, avivamento não é um programa agendado pela igreja. A Águas do Trono não vai agendar. Pode ser que um dia a gente faça um culto de avivamento. Mas sabe qual é a intenção desse culto de avivamento? É você ouvir a palavra. É você ser avivado mediante aquilo que você ouve e compreende pela iluminação do Espírito Santo em sua mente. Poderemos até fazer um dia. Não estou dizendo que é pecado em fazer, mas eu estou dizendo, querendo destruir aqui nessa noite, que não é o culto do avivamento que vai fazer com que você viva todos os dias avivado. Repita, é continuidade. O meu sogro diz para mim, eu louvo a Deus pelo que ele diz, é o feijãozinho com arroz. É aquele feijãozinho com arroz todos os dias. Isso vai manter a chama acesa no seu coração. Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Avivamento não é uma ação da igreja, mas é uma ação de quem? De Deus. Não é uma ação da igreja, é uma ação de Deus. É uma obra soberana e promovida pelo Espírito Santo. Escute isso. A igreja não promove, ela pode buscar e preparar o caminho da sua chegada. A igreja não promove o avivamento, ela pode buscar e preparar o caminho da sua chegada. Segundo, avivamento não é campanha de evangelização. Avivamento não é campanha de evangelização. Não podemos confundir avivamento com campanhas evangelísticas. Ele é destinado para a igreja. O avivamento é destinado para a igreja, não é para campanhas. Na evangelização, entenda isso, na evangelização a igreja trabalha para Deus. No avivamento, Deus trabalha para a igreja, ou para a igreja. Na evangelização, a igreja trabalha para Deus. E no avivamento, Deus trabalha para a igreja. Há alguém aqui comigo aqui nessa noite? Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Na evangelização, Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo de número 37: grande é a seara, mas pouco é os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores. No avivamento, Jesus disse em João capítulo 13, versículo 8: se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Não, você não entendeu o que eu disse.
avivamento não é uma campanha de evangelização, porque quando eu e você evangelizamos, nós estamos trabalhando para Deus. Mas quando eu e você estamos avivados, Deus trabalha em nós. Deus trabalha para o seu povo. Na evangelização, Jesus disse: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. No avivamento, Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. É Deus trabalhando, é o Cristo trabalhando em nosso favor, para nos purificar, para nos limpar da contaminação deste mundo. Aleluia. Ouça isso, igreja do Deus vivo. O avivamento é uma obra sobrenatural de Deus na vida do seu povo, que gera quebrantamento, arrependimento, sede de santidade, temor ao seu nome e um desejo ardente de glorificar a Deus. Nós precisamos ter esse desejo em nosso coração, de viver uma vida para a glória de Deus. Estou na igreja, quero viver para a glória de Deus. Estou em minha casa, quero viver para a glória de Deus. Estou no meu trabalho, quero viver para a glória de Deus. Estou na escola, quero viver para a glória de Deus. Estou em um parque de diversão, quero viver para a glória de Deus. Estou em um shopping center, em um cinema, quero viver para a glória de Deus. Porque se o meu e o seu motivo maior nessa terra não for para viver para a glória de Deus, iremos viver para a glória de si próprio. É forte isso. Que Deus abra nossos olhos nessa noite. Que Deus ilumine as faculdades mentais na nossa mente, para que através das sagradas escrituras, dessa poderosa palavra, eu e você se torne um homem, uma mulher que o glorifique a Ele de segunda a domingo. Eu não quero dar glória a Deus apenas no domingo e na segunda está dando glória ao diabo. Eu não quero dar glória a Deus apenas em um culto durante a semana de avivamento, em uma campanha de avivamento. Eu não quero dar glória a Deus apenas nesses dias e no outro dia ou no passar da campanha eu volte a dar glórias ao diabo, odiando o meu irmão, não liberando perdão para os meus parentes, passando 1 ano, 2 anos devendo a alguém e não pagando e não quitando aquela dívida. Eu não quero dar glória ao diabo. Eu não quero dar glória ao diabo, porque Deus me libertou para ser um agente de transformação na vida do meu próximo. Deus me libertou para ser alguém que o glorifique a Ele todos os dias da minha vida, mesmo com as minhas limitações, às vezes até mesmo com a minha negligência, com a minha omissão, mas eu preciso viver para a glória de Deus todos os dias da minha vida. Domingo passado eu falei de uma mulher samaritana que se encontrou com alguém, e você sabe quem foi esse alguém, que gerou nela um avivamento. Domingo passado eu falei sobre a mulher samaritana que teve um diálogo, que teve uns minutos, eu não sei quantos minutos, mas uns minutos de instrução por Jesus. E aquela mulher não foi mais a mesma. Ela voltou para Samaria, não foi mais a mesma. Alguém viu uma mulher diferente em Samaria, daquela que saiu para buscar água no poço lá de Jacó. As pessoas, os homens viram uma mulher em que antes não dava nenhuma credibilidade a ela, agora estava acreditando, dando credibilidade naquilo que ela estava dizendo. E a credibilidade ela foi tão eficaz que esses homens foram ao encontro de Jesus. Só mesmo quem é avivado no seu interior leva outras pessoas a conhecerem o Salvador. Mas eu não tenho tanto conhecimento da palavra, eu sou um pouco que tímido, eu sou meio medroso para falar da palavra, para falar de Jesus. Mas se a sua vida for um testemunho vivo, uma vida piedosa, uma vida que glorifique a Deus nas suas atitudes, nas suas palavras, até mesmo na forma que você pensa, alguém pode se achegar a Jesus através do seu exemplo. Eu disse faz tempo aqui, mas vou repetir: quando você não tiver mais nada para dar, dê exemplo. Dê exemplo para aqueles que te arrodeiam, para aqueles que convivem com você. Dê exemplo,
porque através do seu exemplo alguém pode ver a graça de Deus em sua vida, o amor de Deus em sua vida manifesto em Cristo Jesus. Alguém pode ver. E hoje eu quero concluir essa palavra falando sobre outra mulher. Já que o número de homens aqui são mínimos, não vou falar do homem não, vou falar da mulher hoje. Já que 70% aqui do nosso meio é mulher, eu vou honrar as mulheres hoje aqui nessa noite. Eu quero concluir essa palavra falando sobre mais uma mulher, uma vida de mulher. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo de número 10. Se você trouxe Bíblia, abra comigo. Vamos caminhar para encerrar essa palavra. Eu quero encerrar falando sobre mais uma mulher. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Avivamento ou esfriamento, em qual você se encontra. Lucas capítulo de número 10. Linguagem de hoje, por favor, Gabriel. Projeta a linguagem de hoje, por favor. Lucas 10, 38. Vamos encerrar aqui nesse texto. Lucas capítulo de número 10, verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Percebam comigo em riquezas de detalhe, o que Jesus respondeu para Marta. Percebam comigo na fala de Jesus no verso 42, o que Maria estava ouvindo era algo eterno. Porque Maria estava tão preocupada com as coisas passageiras, temporais, com as coisas que ela poderia deixar a casa tão arrumadinha, mas no outro dia poderia estar tão bagunçada. Caiu em si agora, mulher, dona de casa. Caiu em si agora a preocupação que você tem tanto. E não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é pecado você deixar a sua casa arrumada, cheirosa, limpinha. Não, mas às vezes você está dando mais prioridade àquilo que pode ser feito depois que você sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz através das Sagradas Escrituras. Perceba o quanto nós somos tendenciosos a inverter os valores das coisas. Nós damos mais valores e credibilidade àquilo que é passageiro e terreno, e esquecemos do mais importante, que é o eterno, que é a voz do Senhor falando conosco todos os dias da nossa vida. E às vezes tem tanta correria na vida de homens e mulheres que eles dizem: não, eu vou colocar um fone de ouvido e vou começar a ouvir uma palavra, e eu não posso agora nem sequer 10 minutinhos parar para refletir, para pensar naquilo que o Senhor me diz em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38. Não, eu não posso, eu não tenho esse tempo, mas eu posso apenas ouvir. E eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu te pergunto, quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já deixou cair uma lágrima dos seus olhos sobre essa palavra, quando você estava assim, lendo ela, e o Espírito Santo falando ao teu coração aquilo que estava escrito? Quantas vezes? Quantas vezes isso aconteceu com você? Não estou
dizendo que isso tem que ser uma regra, não estou aqui criando uma doutrina, que todas as vezes que você ler a palavra, você tem que chorar sobre ela. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou aqui querendo te dizer quanta prioridade você tem dado à palavra do Senhor, e quanta prioridade você tem dado às suas coisas que são terrenas e passageiras. Nós queremos a bênção do Deus que fez céus e terra, mas nós não queremos conhecê-lo através de sua palavra, e não queremos muito menos dialogar com ele em nossa conversa, em nossa oração, deixarmos a sua voz ecoar dentro do nosso espírito. Alguém me entende aqui? Alguém me entende aqui nessa noite? Presta atenção nisso. Esse texto de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 ao verso 42, é o único texto, o único lugar da Bíblia que você vai ver esse relato. Você não vai ver falando sobre Marta e Maria nessa mesma fala, nesse mesmo encontro de Jesus, nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João. É um único, é texto único, é relato bíblico único aqui no livro de Lucas capítulo 10. Apenas o livro de Lucas registrou. Mas a glória, mas glória a Deus que temos o conhecimento dessa visita de Jesus a essa casa, a essa família. Lucas deixou registrado em seu livro para que eu e você entendesse. Acredito eu, que das 3 vezes, eu sei que Jesus visitou e frequentou a casa de Marta e Maria por outras vezes, mas pelo menos a que eu entendo e a que até hoje eu só consegui ver, as 3 vezes que Jesus visitou a casa de Marta, a casa de Maria, a primeira dela, o primeiro encontro foi aqui em Lucas capítulo 10. E nesse primeiro encontro, Jesus encontrou uma mulher sedenta, uma mulher que estava quebrantada, querendo ouvir as suas palavras. Em contrapartida, a outra se preocupava com os afazeres, a outra se preocupava com aquilo que ela poderia servir ao mestre. Jesus não condenou o ato dela em servi-lo e preparar a casa, não. Mas Jesus disse: Marta, o que é mais importante a tua irmã escolheu. O que é de mais valioso, a tua irmã Maria, ela entendeu, ela decidiu de estar aos meus pés, ouvindo as minhas instruções. Marta, uma casa, uma família que Jesus gostava de ser recebido era a casa de Marta e Maria. Das poucas vezes que Jesus chorou, entenda isso, das poucas vezes que Jesus chorou, uma dessas poucas foi por causa que essa família estava chorando pela perca do seu irmão Lázaro. Das poucas vezes que Jesus chorou, se não me falha a memória, Jesus chorou 3 vezes, relata a Bíblia que Jesus chorou 3 vezes. Mas uma dessas 3 foi por conta que esta família estava enlutada. Foi por conta que havia uma tristeza que tomou conta, que pairou a família de Marta e de Maria. Uma casa, uma família que Jesus gostava de ser recebido, repito. Mas claramente percebemos que o coração de Maria, ela foi avivada. Mas por que Maria foi avivada? Porque ela sentou aos pés do mestre, e a palavra, a instrução, o ensino trouxe luz à sua mente. Maria não foi mais a mesma, porque mesmo diante de um cenário de tristeza, de perca, da morte do seu irmão, quando ela se encontra com Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Nós não vemos Marta fazer isso quando se encontra com Jesus, mas nós vemos em João capítulo 11, a partir do verso 1 e por ali em diante, nós vemos ali no verso de número 33, por ali, 32 de João, Maria se encontrando com Jesus e se lançando em seus pés. Porque mesmo só alguém que foi avivado no seu interior, porque mesmo só alguém quebrantado, sedento por Jesus, sabe os lugares em que foi ensinado, em que foi instruído por Ele. A Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus, e Jesus instruindo, ensinando a ela. A Bíblia diz em João capítulo 11 que Maria se lançou aos pés de Jesus, e Jesus se comoveu de uma forma tão intensa que a Bíblia diz que no verso 35 Jesus chorou.
Alguém me entende aqui nessa noite? Nós entendemos que o coração de Maria foi avivada. Maria recebeu luz em sua mente quando assim foi ensinada por Jesus. O coração de Maria foi aquecido por um desejo ardente de estar aos pés de Jesus. Eu não sei como é que se encontra seu coração para com o Mestre. Eu não sei como é que se encontra o desejo, a fome, a sede de sua parte pela presença de Jesus. Ei, mas nesta noite eu estou te dizendo, se lança aos pés do Mestre. Ei, nessa noite eu estou te dizendo, dá credibilidade às palavras de Jesus. Deixa com que essa palavra penetre o profundo da tua alma e do teu coração e toque e fale ao teu espírito, para que você experimente um verdadeiro avivamento em sua vida. Aleluia. Percebam como essa Maria, e vou encerrar agora. Perceba como essa Maria, ela foi avivada no seu interior. Nem mesmo quando foi contrariada, Maria, nem mesmo quando ela foi repudiada por Judas, quando estava à mesa, ela não se intimidou, ela não ficou triste, ela não desistiu do que ela estava fazendo. E o que era que ela estava fazendo? Derramando um vaso de alabastro, derramando um precioso perfume cheiroso, suave, aos pés do Mestre. Era o lugar que Maria gostava de estar, e ela deu aquilo que ela tinha de tão valoroso ao Mestre, ao ponto de Judas se indignar. Não poder vendido todo esse perfume por 300 denários, e um denário era equivalente a um dia de trabalho, ou seja, praticamente quase um ano. Maria despejou aos pés de Jesus, e mesmo assim, ouvindo as palavras de Judas, ela não se intimidou. Mesmo assim, ouvindo as contrariações de Judas e de todos que estavam ali à mesa, menos Jesus, porque todos eles concordaram com a fala de Judas, porque se não tivessem concordado, no mínimo eles teriam dito: deixa ela fazer, não se intrometa na vida dela. Ao ponto que o Mestre teve que tomar a palavra, ao ponto que o Mestre teve que dizer algo para Judas e para os seus discípulos. E olha o que foi que Jesus disse: deixai-a que ela guarde isto para o dia em que me embalsamares, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: o que esta mulher está fazendo comigo, vocês não tiveram coragem nenhuma de fazer ao meu favor. O que essa atitude dessa mulher, ela assim fez para comigo, a história dela ficará perpétua sobre a vida de todas as gerações, como chegou até nos dias de hoje. Quantos creem, diga amém. A vontade de Maria era de estar aos pés do Mestre, quebrantada, rendida e adorando o seu Jesus. Ouça isso, queridos. Eu aprendo com o relato da casa de Marta e Maria que é possível prepararmos um lugar aonde o avivamento começará. Repita comigo, diga assim: o avivamento vai começar através de mim. Não declare isso em nome de Jesus, a não ser que você não tenha nenhum desejo, a não ser que você concorde que a sua vida está boa demais, não estou satisfeito, então tudo bem, siga e viva a sua vida do jeito que você quer. Mas aqueles que creem, aqueles que querem viver verdadeiramente um avivamento, diga assim comigo: eu quero viver um avivamento. Ele vai começar por mim. Ele vai começar por mim. É o que eu aprendo na casa pela vida de Marta e Maria, que é possível prepararmos um lugar aonde o avivamento começará. Vai começar primeiro em nós, vai começar em nossa casa, em nossa família. Nossa casa vai ser um ambiente de um avivamento. Declare isso em nome de Jesus. Declare vida sobre o seu lar, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Que esse avivamento seja gerado no interior de cada um deles. Primeiro vai começar em nós e depois em nossa família, nossa casa, para trazermos esse avivamento para a casa de Deus. É porque nós queremos viver um avivamento aqui, e lá na nossa casa nós estamos vivendo um inferno. Nós queremos viver um avivamento aqui. Nós queremos ver paralítico andar aqui, porque até então só é avivamento se um paralítico andar, ou se uma enfermidade designada
desacreditada pelos médicos, a pessoa possa ser curada. Nós queremos que o avivamento promova isso. Nós queremos um avivamento de uma explosão de glória e de poder aqui nesse lugar. Aí eu te pergunto, e como é que está o avivamento lá na sua casa? Como é que está o avivamento na sua vida com a sua esposa? Como é que está o avivamento na sua vida com o seu marido, com os seus filhos? Como é que está o avivamento? Se nós queremos verdadeiramente um avivamento aqui dentro, comece um avivamento em sua vida, em sua casa, e traga ele para aqui, para esse lugar. Traga esse avivamento aqui para esse lugar. Promova esse avivamento no seu interior, aqui nesse lugar. Contagie, contamine, espalhe esse avivamento, esse fogo ardente queimando no meu e no seu coração, aqui dentro, neste lugar. A casa de Maria teve instrução, teve um milagre da ressurreição, teve adoração e quebrantamento, teve lágrimas e rendição. E para encerrar, eu peço que você coloque em pé. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode apagar as lâmpadas, por favor, Felipe. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Levante uma das suas mãos, se você ainda pode. Se você não ficou triste comigo, se você não ficou chateado comigo, só levante uma das suas mãos aos céus. Deixa eu dizer algo aqui para você. Deus deseja promover através do seu Santo Espírito e sua poderosa palavra um genuíno avivamento em minha vida, em sua vida. Deus deseja promover esse avivamento através do seu Santo Espírito e sua poderosa palavra em um verdadeiro, genuíno avivamento em minha vida, em sua vida. Eu vou te dar um minuto para que você ore, e logo após os meninos aqui vão estar louvando. Por favor, por favor, por favor, eu vou te dar um minuto para que você possa abrir o seu coração. Eu não vou fazer uma oração aqui de mágica, de repente, em que você vai voltar para sua casa com um avivamento e amanhã você vai continuar e depois de amanhã você vai continuar. Não, mas eu quero fazer uma oração para que você cultive esse avivamento na sua vida diária, para que você cultive esse momento seu com Deus, sua devoção, sua vida de piedade, de rendição, de santidade, e uma vida que louva, agrada e glorifica o nome dEle. É isso que eu vou orar, para que você cultive isso. Porque eu não sou aqui nenhum vendedor que estou do outro lado do balcão para te dar um pacote para que você consuma em sua casa. Não, mas eu estou aqui como agente de instrução, de ensino ao seu coração, para que você possa cultivar esse avivamento em sua vida, em sua família. E traga esse avivamento aqui para essa casa. Viva este avivamento aqui nessa casa. Exploda de poder e glória aqui nessa casa. Quando a sua casa ela começar primeiro esse avivamento, quando a sua vida no particular, no pessoal, no seu secreto, ela começar primeiro. Deus deseja promover através do seu Espírito e através da sua poderosa palavra um genuíno avivamento na minha vida e na sua vida. Por um minuto eu peço que você ore, e na sua oração não sou eu que vou dizer o que você vai orar, mas é você que vai dizer ao Espírito Santo. Se você crê que você é a habitação dele, que é morada dele, você ore dizendo: Senhor, me ajuda. Faça a sua oração. Eu te pergunto, avivamento ou esfriamento, em qual desses você se encontra? Se você se encontra em um princípio de avivamento, não deixa essa chama apagar. Acende um fogo no meu coração, como diz a canção. Acende um fogo no meu coração, Senhor, e essa chama, esse fogo não venha apagar. Ore por um minuto. Ore por um minuto. Em nome de Jesus.